12 curiosidades mais intrigantes da realeza egípcia. Por ser um dos períodos mais populares para se olhar para trás, há ainda muito que aprender sobre o Antigo Egito e as pessoas que viveram nele. Arqueólogos ainda estão descobrindo coisas novas e estudando objetos encontrados décadas atrás para revelar novas informações. Mesmo com algum dos faraós mais famosos, há muita coisa que nunca soubemos até agora. Confira esses fatos da realeza egípcia antiga e descubra com a gente uma curiosidade melhor que a outra. Ptolomeu II exigia que todos os livros trazidos pelos visitantes fossem copiados. No Antigo Egito, sob o decreto de Ptolomeu II, todos os navios que visitavam a cidade eram obrigados a entregar seus livros à Biblioteca de Alexandria e serem copiados. O original seria mantido na biblioteca e a cópia seria devolvida ao proprietário. A Biblioteca Real de Alexandria foi fundada por Ptolomeu I e acumulou milhares de pergaminhos antes de sua destruição, em 48 a.C. No entanto, nem todas as informações armazenadas na biblioteca foram coletadas da maneira tradicional e muitas peças foram simplesmente copiadas. Para copiá-los, todos os livros a bordo dos navios que entravam no porto foram ordenados a serem guardados pela biblioteca durante toda a viagem, para que a equipe pudesse copiar os textos e devolver novos exemplares para quem trouxessem os livros. Ramsés II era ruivo. Você sabia que Ramsés II, o construtor de túmulos mais prolífico e faraó reinante mais longo do Antigo Egito, era ruivo? Nos processos tradicionais de mumificação, o natrão foi usado e provavelmente pode ser atribuído a mudanças de cor nos cabelos que permanecem presos aos crânios das múmias. No entanto, Ramsés II foi testado e acredita-se que tenha sido naturalmente mumificado, deixando de fora a possibilidade de alteração de cor pelo natrão. Assim, conclui-se que ele tem cabelos naturalmente louros e avermelhados. Um jovem foi negociado e depois subiu na hierarquia para se vingar. Um príncipe bebê de Corásmia, Pérsia, foi vendido como escravo depois que os mongóis invadiram suas terras e mataram sua família. Ele chegou ao Egito e subiu na hierarquia até se tornar rei. Ele então liderou o exército e serviu aos mongóis na maior derrota da história. Saifin ad-Din Qutuz, conhecido mais simplesmente como Qutuz, foi um líder militar e o terceiro ou quarto dos sultões mamelucos do Egito, na linha turca. Ele reinou como sultão por menos de um ano, de 1259 até o seu assassinato em 1260, mas serviu como governante de fato por 2 décadas. Vendido como escravo no Egito, ele se tornou vice-sultão por mais de 20 anos, tornando-se o poder por trás do trono. Ele foi proeminente na derrota da Sétima Cruzada, que invadiu o Egito em 1249 a 1250. Quando o Egito foi ameaçado pelos mongóis em 1259, ele assumiu o controle dos militares e depôs o sultão reinante, o sultão Al-Mansur Ali, de 15 anos. Os centros do poder islâmico na Síria e Bagdá foram conquistados pelos mongóis e o centro do Império Islâmico mudou-se para o Egito, que se tornou seu próximo alvo. Qutuz liderou um exército mameluco egípcio para o norte para enfrentar os mongóis, tendo feito um pacto com o inimigo de longa data do Egito, os Cruzados. A Batalha de Ain Jalut foi travada em 3 de setembro de 1260 no sudeste da Galileia, entre o exército mameluco egípcio e os mongóis. O rei Tutankhamon tinha uma adaga feita de um meteorito. O rei Tutankhamon, faraó do século XIV a.C., foi sepultado com um punhal de origem extraterrestre.
Testes avançados de espectrometria sugerem fortemente que o ferro, níquel e cobalto contidos na lâmina são de um meteorito que caiu perto do oásis de Karga, cerca de 200 km a oeste do Nilo. Dentro da tumba do jovem faraó havia uma adaga de ferro. Isso foi desconcertante porque o ferro era raro durante a Idade do Bronze. Estudos mais recentes mostram que as propriedades da lâmina extraterrestre eram de fato consistentes com a composição de um meteoro. O rei Tut foi mumificado enquanto estava excitado. O rei Tutancâmon foi mumificado com uma ereção. Ele quebrou logo após sua descoberta. O rei Tut foi realmente encontrado mumificado com uma ereção. Acredita-se que isso represente o desafio do jovem rei às crenças religiosas de seu pai. No entanto, ele foi quebrado logo após a descoberta. E ele é provavelmente a única múmia encontrada nessa condição. Cleópatra era grega e não egípcia. Você sabia que Cleópatra não era egípcia? Enquanto Cleópatra nasceu no Egito, ela traçou as origens de sua família na Grécia Macedônia e Ptolomeu I Sóter. Ptolomeu assumiu o reinado do Egito após a morte de Alexandre em 323 a.C. e lançou uma dinastia de governantes de língua grega que durou 3 séculos. Cleópatra era de fato grega, não egípcia. Muitos líderes egípcios, na verdade, descendiam do general grego Ptolomeu I Sóter e muitas vezes continuavam falando estritamente grego em vez de aprender a língua nativa. Cleópatra foi um dos poucos governantes dessa árvore genealógica que aprendeu a língua egípcia, o que a tornou amada. A primeira mulher faraó se retratou como homem. Conheça Hatshepsut, a primeira governante feminina do Antigo Egito que agiu como um faraó completo. Na arte, ela mesma foi retratada como um governante masculino. Ela usava uma barba postiça, tinha os seios reduzidos e sem ênfase, e os ombros retratados, como largos e viris. Ela trouxe o Egito para um período de prosperidade. Hatshepsut foi a primeira governante egípcia que tinha todo o poder de um faraó. Estátuas erguidas em seus primeiros anos de poder a retratavam como completamente feminina, mas depois de anos como governante, ela foi retratada como muito mais viril. Ela, no entanto, ainda era referida como feminina, apenas as representações visuais dela se tornaram mais masculinas. Cleópatra fundou seu próprio clube de bebida. Cleópatra e Marco Antônio formaram seu próprio clube de bebidas em 41 a.C. e eram conhecidos por participar de jogos e concursos elaborados e por andar pelas ruas de Alexandria disfarçados, pregando peças nos moradores. Em 41 a.C., quando Cleópatra e Marco Antônio eram um casal, eles fundaram um clube chamado Amantes Inimitáveis. O clube provavelmente foi concebido como um local de culto para Dionísio e consistia em festas noturnas e farras de vinho. Se essa era a verdadeira intenção por trás do clube, nunca será conhecido, mas também se suspeita que Cleópatra e Marco Antônio eram conhecidos por se vestirem disfarçados para vagar pela cidade sem serem detectados. Então é possível que eles estivessem constantemente fora por um bom tempo. A palavra Filadélfia vem das relações interfamiliares que eles praticavam. Espera-se que os membros da realeza egípcia se casassem dentro da família. Devido à semelhança, os antigos gregos criaram uma palavra para descrevê-los: Filadélfio. A palavra foi transformada em Filadélfia, a cidade do amor fraternal.
Embora não seja uma lei oficial, era extremamente comum que os governantes egípcios se envolvessem em relacionamentos interfamiliares. Acredita-se que isso mantinha a linhagem pura para garantir uma liderança forte para as próximas gerações. Os gregos não estavam inteiramente acostumados a esse tipo de endogamia e, portanto, criaram um termo para descrevê-lo, Theoi Filadélfio, que se traduz em amante de irmãos. Você pode beber cerveja do templo de Nefertiti. Você pode comprar cerveja que foi fabricada usando uma receita antiga encontrada no Templo do Sol, da rainha Nefertiti. Porém, muito caro. Arqueólogos encontraram barris cheios de cerveja solidificada no Templo do Sol de Nefertiti. Depois de alguns estudos, tentou-se refazer a receita e 1000 garrafas foram feitas. A primeira garrafa tinha um preço de $7.500 e as 999 garrafas restantes foram vendidas a um total muito menor de $75. Muitos faraós estavam acima do peso e comiam uma dieta rica em açúcar. Muitos faraós egípcios antigos estavam acima do peso e não eram saudáveis, em contraste com sua representação típica. Isso foi provavelmente devido a uma dieta açucarada de álcool, pão e mel. Como os faraós tinham acesso às iguarias do Antigo Egito, não surpreende que eles comiam bem. Muitas vezes, esses governantes são descritos como esbeltos e em forma, mas descobertas recentes contrariam tudo isso. Com a descoberta e estudo da múmia de Hatshepsut, parece que ela pesava significativamente mais do que suas estátuas e pinturas mostram. É provável que outros governantes também tenham lutado com isso, dada a dieta rica em açúcar desta antiga civilização. Akhenaton foi apagado depois de mudar deuses para adoração. O faraó Akhenaton quebrou a tradição ao permitir apenas a adoração de Aton, o deus do sol. As estátuas de outros deuses foram destruídas e muitos monumentos a Aton foram construídos. Após a sua morte, os monumentos de Akhenaton foram desmantelados. Suas estátuas foram destruídas e seu nome excluídos das listas de governantes. Akhenaton desviou-se das normas da adoração egípcia, denunciando todos os outros deuses quando assumiu o poder e insistiu que todos adorassem apenas o deus Sol, Aton. Mudar para o modo monoteísta de religião não foi bem recebido por aqueles no Egito. Após a morte de Akhenaton, seu sucessor, o rei Tutankhamon, reverteu as decisões de seu pai para permitir a adoração de todos os deuses do Egito. Akhenaton foi então essencialmente apagado de muitas histórias egípcias, e não foi até que a pedra de Roseta foi decifrada que sua presença se tornou mais conhecida. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas curiosidades da realeza egípcia? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!